Vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos conselhos de Deus, né? Eu estava lá em casa orando, né? Deus sempre vai falando no nosso coração. Algumas coisinhas, né? Que a gente ouve de Deus e é necessário a gente prestar atenção nos avisos que Deus nos dá. E muitas das vezes, Deus usa lá o pastor, usa a pastora, e o pastor avisa, e a pessoa não presta muita atenção no que Deus está falando. A pessoa deixa passar batida. Essa semana passada eu preguei sobre isso, né? Sobre aquele povo, o sofrimento deles, a luta deles, é porque eles ouviam o profeta, mas eles não obedeciam a Deus, não é isso? Então, muitas das vezes, a pessoa ouve, mas ela não obedece. E não é todos, pessoal, mas tem tanta gente sofrendo, da vida de cabeça para baixo, todo dia um sofrimento, E a pessoa pensa que isso é normal. Não, mas isso é um deserto, isso aí é coisa da vida, luta da vida, e não é. É coisas que Deus está falando, que às vezes a pessoa não está prestando atenção, a pessoa não coloca em prática. Entendeu? Sim ou não? Pessoas que não vão aos cultos, pessoas que faltam no culto. E cada culto que a pessoa falta é um buraco na vida dela. Mas se o pastor falar que isso não é normal, faltar culto, o que a pessoa vai dizer? O pastor está querendo prendê-la na igreja. Pastor, você não tem na vida dela, na vida dele. Aí ela vai vivendo de uma maneira errada e as coisas vão dando tudo errado. Hoje eu botei uma mensagem lá no Zap, né? Jesus, ele falou assim, lá no livro de João, sem mim, nada podeis fazer. Gente, já está bem claro, sem mim, nada podeis fazer, mas as pessoas insistem nisso em Deus. Cada um pensa de um jeito, cada um criou Deus para si mesmo. Eles não aceitam mais a Bíblia. A Bíblia pode ficar lá na estante, lá guardada lá, e a pessoa vai vivendo pela cabeça dela. Quer dizer, ela não está indo mais pelo caminho. A Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela não está mais aceitando o caminho certo, ela se move. Tem gente que fica caminho guardado lá em cima da estante lá. Não vai ao culto, não toma a Santa Ceia, não dizima, não tem pastor certo, não tem igreja certa. Está com a Bíblia lá em cima, aberto no Salmo 91, irmão, isso não vai salvar ninguém, não. Entendeu? Não é isso que salva, não. O que salva é Jesus. Jesus é o quê? Jesus é eterno. Por isso que Jesus disse lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 17. O que Jesus falou lá? 17 não, versículo 15 ainda. Ele chamou os discípulos e deu uma ordem aos discípulos. Ide por todo mundo e fazer o quê? Pregar o evangelho. Foi isso que ele mandou fazer? E o povo ia para ouvir o quê? Jesus ensinar. Ia para ouvir os discípulos ensinar. Senão, Jesus tinha falado assim, ó, ide por todo mundo e distribui Bíblia. Para todo mundo, manda todo mundo ficar em casa e ler a Bíblia. Não foi isso que Jesus falou. Se ele mandou pregar, porque ele quer que o povo seja ensinado. Ele quer que o povo aprenda. Até porque a palavra de Deus diz que o meu povo, ele foi destruído porque faltou o quê? O conhecimento. Se você não tiver o conhecimento da verdade, infelizmente, você pode ser até um povo de Deus. Não, mas eu já fui batizado, mas irmão, não é isso que é ser de Jesus. Fui batizado e pronto. Não, cara, o rapaz aí mostrou aí na reportagem aí, o rapaz foi batizado, fez homenagem para a mãe e tudo, no outro dia esfaqueou a mãe todo dia. E aí? Essa pessoa estava com Jesus? Não estava, pessoal. Ela foi batizada, não estava com Deus. Você está entendendo? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Ser de Jesus é você ter um compromisso com Deus, é você obedecer. Tem gente que é puro de coração,
pessoas assim na igreja aqui, a Verônica, a Lucinha, tá entendendo? Elas morreram, a Isis, elas morreram aqui, mas elas não aceitavam a palavra, não obedeciam. O nosso problema, o nosso sofrimento é que a gente não aceita o que Deus fala. A gente não obedece. Deus está falando uma coisa, você está fazendo outra. Deus está falando uma coisa, você está fazendo outra. Deus fica sem condições de ajudar a pessoa. E muitas das vezes a pessoa ouve a palavra e você não está nem aí. Tá. Daqui a pouco vem o problema. Eu sei que a maioria das pessoas que hoje estão desviadas, talvez você esteja pensando que a tua vida está ruim. Tomara a Deus que você nunca se desvie. Se bem que existe um modo de você estar desviado da igreja também. Quando você não aceita mais o que é ensinado, você está desviado. Mas existem muitas pessoas hoje desviadas, sofrendo, que começou por dentro da igreja. Mas o pastor fala, a pessoa está... Uma irmã aí, só Deus sabe como é que está a vida dela. Pastor, mas é bom? Isso não é bom não, irmão. Deus não quer que ninguém sofra, não. A pessoa não quer, vai fazer o quê? Pastor não pode forçar. Deus não pode forçar. Tinha uma irmã que vinha para ele, duas irmãs. Essa daí, só Deus sabe como é que está a vida dela. Uma delas, eu estava pregando, ela ficava chateada. Desde quando ela me interrompia para reclamar da palavra. Você está entendendo? Ela estava reclamando de Jesus. Ficava olhando para a cara dela assim, tadinha, ela está reclamando de Jesus. Eu estou só fazendo o que o Deus mandou, estou pregando. Às vezes eu estava pregando, ela estava cantando. Eu falei, caraca, o demônio está manifestado nessa mulher, ela não está vendo. Olha o que ela está. E isso chega a dar uma dor dentro do coração do pastor, sabia? Mas, pastora, por quê? Uma dor pela pessoa. Porque você fala, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo com Jesus, meu Deus? Já chegou, Deus perdoa, essa pessoa não sabe o que está fazendo com o Senhor. Porque quando a pessoa despreza a palavra, a pessoa está desprezando Jesus, irmão. Isso é sério. Lembra o que está escrito lá no livro de Mateus? Que se não receberem vocês nem aceitarem as suas palavras, né? Ele falou lá, vai haver menos vigor, ou mais vigor, menos vigor, passou nome e Gomorra do que aquela pessoa que está rejeitando a palavra de Deus. Ele diz, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita? A mim rejeita. Ela de tanto rejeitar, ela falou assim, irmã, se ela continuar assim, ela não vai. Está desviada, porque a vida de cabeça para baixo. Família, tudo, bolou tudo. Outro dia, encontrei ela no mercado, ela estava até falando sozinha. Mulher nova, normal. Aí a pessoa ora comigo, do nada eu esqueço tudo. Aí eu fico, meu Deus, onde que eu estou? Mulher nova. Ela esqueceu, aí ela, ora comigo, nada, pastor, eu estou esquecendo de detectar. Aí eu fui no mercado, o que aconteceu? Ela foi tirar o dinheiro no caixa, aí depois ela foi lá para trás. Graças a Deus que ela estava lá atrás, mas o cara perguntou se o cartão era meu. E eu tinha visto que foi ela que acabou de sair daquela. Senhora, esse cartão aqui é seu? O pessoal esqueceu aqui no caixa. Eu falei, não é não, da minha irmã que está lá atrás. Eu chamei o fulano, aí ela veio, o cara aqui, senhora, ai meu Deus, eu esqueci o cartão aí. Não. Já está fazendo a festa, porque o desprezo da palavra. Entendeu? O demônio engana, o demônio mente, tem uma parte para afastar a pessoa de Deus, e a pessoa vai com patinho, ó, patinho. Você está entendendo? Mesmo sendo ensinado. E olha que essa irmã ficou aqui, meu Deus, quantos anos tem aqui hoje agora? Vai fazer. Oi? A irmã estava 8 anos ali. Vou fazer o quê? Ela sempre já toma conta. Está falando sozinha, irmã. Ela ficava aí cantando enquanto eu estou pregando. Olha o que deu. O desprezo da palavra é a pior coisa que tem. Quando a gente
leva a Deus de qualquer maneira, a gente não aceita que o pastor e a pastora pregam, é uma coisa que tem. A outra veio para cá, estava sentada ali no cantinho. E eu estava pregando ali sobre como que Jesus disse, né, que a mulher tem que ser o quê? Submissa ao seu marido. O marido obedecer. O marido, quando maltrata a mulher também, o diabo toma conta dele. Daqui a pouco ele começa a ficar esquisito. Porque isso é um pecado também. Às vezes o marido escuta, está dando bola para o pastor, daqui a pouco o pastor acontece. Então essa mulher, ela sentou ali, quando eu falei que a mulher tinha que ser submissa ao marido, ela começou a debochar. E começou a rir, pastora, é feminino. Eu olhei assim para a cara dela, não está fazendo isso comigo, agora é com Jesus. Irmão, a mulher se desviou, ficou doente, separou do marido, ela estava orando pelo marido, né? O marido era um carinho, acabou o casamento, estava com a vida de cabeça para baixo. Vamos fazer o quê? Ninguém é obrigado a aceitar, mas vai sofrer, porque isso não é uma maldição que o pastor está falando. Que Jesus disse em mim, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Se a gente não aceita a verdade, que é Jesus, gente, não tem mais nada que Deus possa fazer. Ele já enviou os discípulos, ele já enviou a arca, já enviou Noé, já enviou, por fim enviou o filho dele. Se a gente não acreditar e aceitar em Jesus, a gente não tem mais nada para aceitar. Acabou os planos de salvação de Deus, entendeu? Esse é o único caminho. A mesma coisa a pessoa que vem para a igreja, às vezes a pessoa vem para a igreja, gente, isso é muito sério. Às vezes a pessoa chegou na igreja de uma tal maneira que se ela não tivesse vindo, já tinha até morrido. Entendeu? Já veio pessoas aqui para a igreja e quando veio para cá, o diabo quase matou a pessoa. E depois a pessoa está curada, a pessoa foi liberta, a pessoa não quer ter aquele compromisso com Deus. Você quer o quê? Que aquilo volte para a sua vida? É o que vai acontecer, irmão. Você está entendendo? Se você se afastar de Deus, aquele demônio que está tentando matar a pessoa, que não volta de novo, gente. Entendeu? Às vezes a pessoa vem, já quase morreu, de vez se consertar. Não, agora eu vou ficar com Jesus, eu vou obedecer direitinho. Porque, poxa, ele me curou, ele me salvou para morrer. Entendeu? Igual Jesus me libertou lá no mundo das drogas. Quase que eu morri lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou andar quietinho, eu vou obedecer, ele me libertou, vou me afastar dele para quê? Para que não voltar para a minha vida e me matar? Então tem gente que não se conserta. Sabe? Só está aqui com a misericórdia de Deus. Se não fosse Deus, eu já tinha até morrido. Aí vem para a igreja, não quer tomar Santa Ceia, não quer ir para os cultos direitinho, não quer obedecer o pastor, não quer devolver o dízimo. Se não fosse Deus, a pessoa já tinha até morrido, já não ia levar um centavo. Entendeu? E a pessoa não quer se consertar. E o que acontece? Aquele espírito volta e destrói a pessoa de vez. E Deus não pode fazer nada. Porque a pessoa não quer, a dureza do coração. Tem horas, pessoal, que o meu pastor, eu gosto assim, que ele é muito usado por Deus. Porque tem coisa para pastor é o diabo, não é mais o diabo. Porque você já sabe o que o diabo já fez na sua vida. Você já sabe que ele veio para matar, roubar e destruir. Você já sabe que ele quase te destruiu. Agora, eu não querer obedecer a Deus, a culpa não é do diabo, pessoal. Deus está mandando eu dizimar, eu não quero devolver o dízimo. A culpa é do diabo. A culpa é de quem? Aí a minha prosperidade vai tudo por água abaixo. O devorador vai arrumar um jeito de arrumar alguém para tirar o que é meu. Porque eu vou sendo fiel a Deus. Isso é culpa de Deus? Isso é culpa do diabo? Não, ele entrou porque eu dei uma brecha. Você está entendendo? Então tem coisa, a pessoa não vai no escudo. O pastor está falando, irmã, se concentra, vai no escudo de eu tenho a fé em casa, nem tudo é igreja. Pastor, acho que ele tem que ficar socado na igreja. O diabo vai vir para fazer a festa, porque a pessoa não está obedecendo. A Bíblia
obedecei a vossos pastores. O senhor não quer? E a culpa é de diabo? Não é ela que não quer ir para a igreja. O diabo pode até te dar sugestão de você não ir, mas ele não te amarrou na cadeira, não. Ele não te amarrou em cima da cama, não. Você tem perna, você tem braço, você consegue andar, você não vai porque não quer. Eu não vou porque eu não consigo andar. Mas você não consegue ir no mercado comprar uma comida para você comer? Senão você vai morrer de fome? Sim ou não? Porque você sabe que se você não for no mercado comprar comida, você vai morrer de fome. Então você vai buscar a comida. Por que você não pode ir na igreja buscar o alimento espiritual? Porque o seu espírito está morrendo de fome. Você está entendendo? Eu não vou porque eu estou doente. A pessoa não consegue ir para a igreja porque está doente, para ser curada. Mas a pessoa consegue ficar horas lá na fila do grupo. Fica lá, esperando lá. Mais de 20 pessoas na tua frente e fica lá. O médico vai almoçar, você está lá esperando. Como que você não consegue ir na igreja? Buscar a sua cura, buscar a sua libertação. Você está entendendo? Nem tudo é o diabo, somos nós. Às vezes nós somos duros de coração. Nós não queremos se render, não queremos obedecer, a gente quer tudo do nosso jeito. A gente acha que Deus entende tudo e não é assim, gente. A desobediência acaba com a vida da pessoa. Dá tudo errado, a família não se converte, entendeu? As coisas não acontecem. E muitas das vezes ficamos revoltados com Deus. Deus não tem culpa se eu não obedeço. Ele nunca falou assim: se você for rebelde, xingar, odiar, jogar praga nos outros, não ir para a igreja, não devolver o dízimo. Mesmo você fazendo tudo errado, eu te amo, vou te abençoar. Aonde que está escrito isso na Bíblia, pessoal? Ele foi bem claro: se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas quando que vai vir? Quando eu guardar os mandamentos do Senhor para guardar e cumprir. Entendeu? A gente tem que lutar contra esse espírito que enfiou na cabeça da pessoa que a pessoa não precisa obedecer. É só vir na igreja e pronto. Não é isso, gente. E uns nem na igreja não querem. Eles querem que a bênção caia de paraquedas. Lá na casa deles, irmão, não vai acontecer isso. Por isso que Jesus falou bem claro: que bate a porta se abre. Que busca, encontra. Os pessoal na Bíblia que foram abençoados não estavam lá deitados. Até o paralítico que não conseguia andar, trouxeram ele para o telhado. Ele veio para o templo buscar a bênção dele. Arrastaram ele lá pelo telhado, lá, arrancaram o telhado, arrancaram tudo para poder trazer ele até Jesus. A filha, o Jairo, quando a filha dele estava morrendo, o que ele fez? Foi atrás de Jesus. A mulher cananeia tinha uma filha endemoniada dentro de casa, o que ela fez? Foi atrás de Jesus. Você entendeu? E outras pessoas, mulher do fluxo de sangue, aquele leproso que já não aguentava mais ser leproso, aproximando-se de Jesus, eles foram até Jesus. Aonde Jesus estava? Vou lá atrás dele. E não sei, aquela época não tinha Uber, não tinha... naquela época não tinha Uber, não tinha motor-Uber, não tinha avião, não tinha nada disso não. Era via canela. Pastora, mas lá tinha camelo, tinha cavalo para quem, ó? É igual hoje em dia tem gente que tem carro, tem gente que ainda não tem condições de ter um carro. A pé mesmo, bicicleta, tá entendendo? É igual naquela época, cavalo, camelo, era como se fosse um carro. Até hoje o cavalo é caro. Vai ver quanto que é um cavalo. Imagina naquela época, não tinha carro, não tinha nada. Era o único meio de transporte praticamente. Quanto que era um cavalo naquela época? O negócio era andando. Não tinha esse negócio não. Jesus está lá na Judéia, todo mundo está lá perto. Entendeu?
Quando ali Jesus está pregando lá no Nova Iguaçu, vamos lá, era via Canela mesmo. Não tinha esse negócio de andou daqui, ali tem uma lanchonete, tem um restaurante, não tinha isso não. Botava pão lá no sacolinha lá, água e embora. Entendeu? O pessoal ia atrás de Jesus. Hoje a pessoa não quer. A pessoa não quer aceitar, não quer obedecer, não quer fazer o que Deus quer. Não quer ir para a igreja, uma preguiça de ir para a igreja. Enquanto você está com preguiça de ir para a igreja, já está destruir sua família, gente. Destruir sua vida. Não aceita que o pastor e a pastora pregam. Tem gente que senta na igreja e escuta, mas também não é bem assim. Por que essa pessoa vai para a igreja se ela não aceita o que Deus fala? É meio complicado. Então, essas irmãs, aconteceu isso com ela, tá? Até hoje as irmãs desviaram a vida de cabeça para baixo, a irmã fala sozinha aí pelos cantos. Tudo isso porque ela fazia isso. Ela desprezava, ela não dava muito amor do que ela pregava. Quando você vem para a igreja, você despreza o que o pastor está ensinando. Você está desprezando Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos dar um pulinho. Vamos lá no livro de Jesus, ele avisou que ele vai acontecer, entendeu? A gente precisa aceitar, a gente não pode ser desse jeito aqui, a gente tem que aceitar o que Deus fala para a gente ser abençoado. Outra coisa é acreditar em Deus. Às vezes a pessoa não acredita. Você sabia que você não acreditar em Deus também é um pecado? Tem pessoas que estão morrendo por não acreditar. Jesus, a palavra de Deus, diz o seguinte, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não é isso? E as nossas dores. E levou sobre si. A Bíblia diz que Jesus, ele já levou as nossas doenças, já levou as nossas dores. E nós já fomos sarados, curados. Mas às vezes a pessoa não aceita a verdade. A pessoa prefere continuar dizendo que está doente. Toda a vida. Não, eu estou doente. Parece um papagaio. Entendeu? Eu estou doente. Irmão, mas como que Deus vai te curar se você não aceita que Ele está falando que Ele já te deu saúde, que você já está curado? Sim ou não? Você vai lá no banco pagar uma conta sua. Aí o cara está falando para você, senhora, essa conta aqui já foi paga. Não tem como ter sido paga. Quem pagou essa conta? Aí ele vai, senhora, a conta está constando aqui que já está paga. Não está paga não. Realmente, não aceito isso. Eu tenho essa conta para pagar, eu estou devendo. Senhora, não tatou, é assim que a pessoa faz. Jesus já levou suas doenças, ele já pagou esse preço. Mas você está insistindo que você não aceita o que Deus fala. Você não crê que ele já levou as suas doenças. Aí é por isso que o sofrimento continua, por causa disso, que você continua doente, mas a culpa é do diabo. A culpa é da pessoa, a pessoa não aceita a verdade, ela confessa a doença, mesmo sabendo que a morte e a vida está onde? No poder da língua. Que você já foi curado, já foi. Agora você precisa aceitar isso, você não é obrigado a aceitar. Entendeu? Você precisa aceitar, você precisa crer que você já foi curado. Se você não aceitar, vai fazer o quê? Sim ou não? Aí eu vou num lugar lá, o cara, a senhora parou direitinho esse mês, a senhora falou esse brinde aqui. Não, esse brinde não é meu, não. É, senhora, eu estou vendo seu nome aqui, a senhora recebeu esse brinde, pode pegar esse brinde. Não, esse brinde não é meu. Ele não sei o que, irmão, ele não vai poder forçar você a trazer o meu brinde, não vai fazer o quê? Eu vou ficar. Tá bom, senhora, então deixa eu não vou obrigar a senhora a levar o seu brinde. Então, é a mesma coisa de Jesus, ele não pode obrigar você a receber sua cura, você tem que aceitar.
acreditar, você tem que crer. Glória a Deus. Não, pelas feridas de Jesus eu já fui sarada, mas a pessoa bate de frente com Deus. Jesus está falando, você está curado ou não? Você está curado, eu estou doente. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu não concordo com Jesus. Eu não concordo que ele já levou a minha doença. Eu cirmei com a doença. E aí? Pastora, não é o cirmei, não. Os médicos dizem, os exames, sintomas, irmão. Mas desculpa falar, não vou falar para você não ir no médico, não. Mas então Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus, é mentiroso, é isso? Sim ou não? Porque está escrito na Bíblia que ele já levou. E pelas feridas dele você já foi sarado. Então a Bíblia é mentirosa, Deus está mentindo. Porque a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então quer dizer que entre a palavra do médico e Deus, eu prefiro acreditar mais no que o médico está falando do que em Jesus. Está vendo onde está o problema? Sim ou não? Quer dizer, um homem não está falando a verdade para mim, está sendo mais sincero do que Deus. E aí? Oi? Quê? Ah. Você está entendendo? Sim ou não? Quem está sendo mais verdadeiro? É o homem ou Deus? Mas as pessoas não acham. Jesus falou que já levou as doenças, o médico falar que estava doente. Não! Eu entendo, pastor, a sua fé, mas aqui, ó, está escrito aqui, ó. O médico falou, eu tenho diabetes. Jesus está falando que você não tem, mas está falando que tem. Você está acreditando mais no homem que em Deus. Tem como Deus abençoar desse jeito? Me explica. E para Deus te abençoar, você tem que crer nele. Tudo é possível ao que crer. É isso? Eu não estou crendo nele, não. Estou crendo mais que os outros estão falando do que nele. Hein? Como é que fica essa situação? Ah, mas por que na vida da pastora é diferente? Irmão, eu não sou melhor do que você em nada. Só que eu creio. Eu já tive pessoas na minha vida, né, como a Natasha. A Natasha, quando o pai dela faleceu, a Natasha teve um probleminha de saúde que era mais emocional, né? E quando eu levei ela lá, a médica passou, ela tem, até hoje ela tem lá dois encaminhamentos, falando, né? Porque a médica falou na minha cara, se ela não fosse urgente tomar bolsa de sangue, ela ia morrer. Ela falou na minha cara isso. Aí eu olhei para a cara dela, assim, no meu coração, quando eu repreendo todas essas palavras em nome de Jesus. E as duas guias, que foi uma passada para o Hospital do Joca, a outra foi para o Hospital da Posse. Ela tinha que urgente tomar bolsa de sangue. Ela não ia resistir. Aí eu falei para o pastor falou assim, Fabiana, você tem fé? Eu não tenho, pastor. Não leva ela. Também tem que ser muito de Deus para falar isso. E Deus, e pastor também só fala isso para aquelas pessoas que ele sabe também que é madurazinha, porque também se a pessoa não tiver fé e não levar a morrer, vai botar para o pastor. Ah, pastor que disse para não levar. Entendeu? Tem que ser muito de Deus para falar isso. Você tem fé? Eu tenho, então não leva. É para casa. Ela disse tomar bolsa de sangue para morrer. Aí o pastor falou assim, Fabiana, a mulher do fluxo de sangue, ela sangrou 12 anos. Ela não tomou um saquinho de sangue, quem curou ela foi Deus. Você está entendendo? Aí, levei ela, falei, Natasha, você já é de maior, então você escolhe. Você quer ficar com a palavra do pastor para casa? A Natasha também teve fé. Ou você quer fazer o que a médica falou, você prefere ir para o hospital. Aí ela fraquinha, eu lembro disso até hoje, ela não, mãe, eu quero ir para casa, o pastor falou.
saía para ir na cozinha, ela estava caída no chão. Nem força para andar, ela estava tendo. Eu fui para casa e eu, o pastor Jeane, o pessoal orando, jejuando. E aí eu fui fazendo o que o pastor falou. O pastor falou para mim, vai lá, você vai comprar, vai fazer feijão, vai fazer. Aí foi me dando umas coordenadas lá, né? Você compra lá um músculo que é forte, faz uma sopinha para ela, a gente vai orando, você vai sair da vida dela. E a gente foi fazendo aquilo ali. E graças a Deus, a Natasha, aí ligaram para lá, presta atenção, ligaram para lá, uma enfermeira conhecida da família, que não vou citar nome, botaram a Natasha em pânico. Eu sou enfermeira, eu sei o que eu estou falando, eu vi os seus exames, se você ficar em casa você vai morrer, que não sei o quê, que o seu caso é muito grave, que não sei o quê, que não sei o quê. Está amarrado. Aí disse que ia virar, como é que é o nome daquilo? Leucemia, né? Ela diz, a médica, que ela estava com uma anemia muito profunda. Aí eu falei, não, está amarrado, meu Deus. Aí a mulher botou ela de cabelo. Gente, presta atenção. Aprende isso. Nunca vi derrota para os outros, porque aquilo vai voltar para você. É dando e se recebe. Não que eu fiquei feliz com isso, mas caraca, essa mulher depois quase morreu. Vamos de oração, tá? Agora que ela está se recuperando. Essa mulher que botou ali fora. Poxa, o pessoal pedindo oração, ora por ela, ora para a mulher, quase morreu. Ficou mal dela. Porque ela não era para ter feito isso, assim, não era ela, mas para que fazer isso? A Natasha chorava, tadinha, mãe, eu vou morrer, eu falei, Deus, para morrer, a mulher botou de pânico. Aí depois eu orei, graças a Deus a mulher não morreu, mas ela quase morreu também, porque não se dá derrota para uma pessoa, você vai chegar para uma pessoa que está em enfermo, ó, você vai morrer, eu acho que está morto, você está amarrado. Que horror! O Enéas, quando o Pedro chegou lá, o que ele disse? O Enéas, Jesus que te dá saúde, né? Ô Enéas, vai morrer, meu filho. Poxa, não é isso que Deus mandou fazer. Entendeu? Aí aconteceu isso aí, e eu fiz o que o pastor lá falou, confiei em Deus. Eu falei, Senhor, isso aqui é o diagnóstico do homem. O Senhor não, o Senhor disse que por suas feridas, minha filha já foi sarada. O Senhor não pode mentir. Se o Senhor disse que ela tem saúde, ela tem saúde. E eu batalhando ali, orando, jejuando. Aí a mulher tinha passado lá para ela um remédio, e ela falou assim, você não pode deixar de tomar esse remédio. Então tem que tomar por um ano, depois a gente vai ter que parar para ver o que vai acontecer, porque a Natasha estava com sangramento e não parava. Não parava, e era muito. Aí ela estava começando a ficar fraca. Aí por isso que ela disse que tinha que tomar bolsa de sangue, que por causa do sangramento estava causando anemia. Aí o que aconteceu? Ela passou um troço daquele, aí ela estava tomando, né? Aí a gente cuidando dela em casa e tal, aquele troço saiu da vida dela, e ela tomava o remédio e parou o sangramento. Aí o que aconteceu? A mulher falou, se ela parar, mãezinha, olha só, mãezinha, se ela parar de tomar esse remédio, vai voltar para tudo de novo. Está amarrado com Jesus na minha mente, né? E eu orando, buscando a Deus, jejuando. E se a Natasha tomou esse remédio 3 meses, foi muito. Já tomar quase 2 meses, por aí. E eu orando a Deus, eu falei, Senhor, não aceito isso. Porque o Senhor já deu saúde à minha filha. Eu não aceito minha filha viver à base de remédio. Aonde está o Senhor Deus de Elias para fazer justiça na minha vida? Está escrito. Você está entendendo que você tem que saber onde você está, pessoal. Aí está na hora do problema, não, vai morrer. Não, mas cadê a palavra que você aprendeu? Falei, não, Senhor, onde está o Senhor Deus de Elias? Que ele prometeu. Está escrito, o Senhor já deu saúde. Eu falei, eu tirarei do meio de vós a enfermidade. Nenhuma das enfermidades que eu coloquei lá no povo do Egito vai ter entre vocês que eu vou tirar. Eu sou o Senhor que te sara. Você tem que ter a palavra de Deus.
autoridade, sara todas as suas doenças. E aí? O Senhor não disse que todos os meus filhos serão do Senhor, o que é seu marido não toca? E comecei a falar com Deus assim. No outro dia, a Natasha chegou perto de mim, mãe, o que foi? Estou pensando em parar de tomar esse remédio, o que a senhora acha? Natasha, não pode te forçar nada. É a sua fé. O que você acha? Ah, mas eu acho que Jesus já me deu saúde. Eu creio que se eu parar de tomar isso, eu vou ficar normal. Não estou acreditando que aquela médica falou, não. Eu creio que nunca mais isso vai voltar para a minha vida. Eu falei, cara, eu falo, tá vendo? Tem hoje, não. Minha situação dela é normal, igual de toda mulher. Fica de algum dia e vai embora. Entendeu? Sim ou não? Se a gente não crê, não adianta, pessoal. Para que a gente vai na igreja? Para que a gente ouve se a gente não crê? A mesma coisa foi o meu filho, o Igor. O Igor estava passando uma situação na vida dele, nesse estresse lá de trabalho, e começou a dar crise de ansiedade nele. E foi só ansiedade, depressão, sei lá, o próximo amigo que estava atacando ele. Do nada ele tinha crise de choro dentro de casa. A minha nora mandava um vídeo para mim, aí, pastor, como é que ele está? Passaram ele para o psicólogo, psiquiatra, sei lá o que foi, e encheram ele de remédio. Olha, você daqui agora quer fazer um tratamento de psicólogo. Você está com crise de ansiedade, com não sei o quê, misturado com depressão, sei lá o quê. E aí um dia, ele ficou lá, mãe, agora eu estou fazendo tratamento de psicólogo, aquela coisa toda. E ele tinha que tomar um montão de remédio para dormir. Ele não dormia a noite toda. Ele ficava lá a noite toda, andando para cima e para baixo. E do nada estava um caixinho de choro nele. Aí a minha nora falava comigo, ela não dormiu a noite toda. Aí o médico passou um remédio para ele dormir. Ele só conseguia dormir com um montão de remédio, ansiedade, não sei o que. E aí, um dia eu fui no sítio e a minha nora falava assim, pastora, onde ele estiver, do nada ele tem aquela crise. E um dia eu fui no sítio, passear um pouquinho com ele, estou lá balançando na rede com a minha neta, a gente está comendo lá. Aí a minha nora, poxa, tomara a Deus que ele não tem nenhuma crise aqui. E aí, quando a gente está comendo e tal, do nada, ele começou a se tremer todinho. E a minha nora aí começou a crise. E começou a se tremer, mas se tremia de uma tal maneira que você está com frio, sabe? E ele começou a ficar branco, gelado. Mãe, não dá não, mãe. Vou deixar ele para aí, deixa ele para aí. Eu falei, tá bom, vai para lá. Pode ficar aí à vontade. Eu fui lá na rede e falei, diabo, meu filho não. Você está pensando o que na sua vida? Há uma promessa entre eu e Deus. E você não pode quebrar essa promessa, essa aliança. Meu filho faz parte dessa aliança. Eu ali mesmo, sozinha, falei, tu vai soltar o meu filho agora, Satanás. Estou mandando sair dele, em nome de Jesus. E a minha nora falou, e agora, pastor? Só é com ele, não vai melhorar agora não. Agora vai ter que ir embora para casa com ele urgente. E eu fui lá na rede e falei, não pode deixar que ele vai melhorar assim. Eu repreendi o diabo, mandei soltar ele, em nome de Jesus. Estou lá balançando na rede, tranquilo. Daqui a pouco, quando eu olho para ele, a Fernanda foi lá, abraçou ele e tal, ele voltou lá, está ele comendo lá. Daqui a pouco pegou a neném, foi tomar banho de piscina. Quando eu cheguei em casa, eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não aceito. Meu filho não tem isso, não tem aquilo, é tudo mentira. Desculpa falar, tá, gente? Não estou mandando você ser assim, não. Eu não estou acreditando nada que o médico está falando. Está escrito que o Senhor já levou as nossas enfermidades. Eu não aceito isso na vida do meu filho. E aí eu orei, jejuei, apresentei a Deus. Daqui a pouco, eles falaram que o Igor ia fazer, ele tinha acabado, eu acho que ele deve ter feito umas 3 sessões ou 4 no psicólogo. Mas o médico falou, Deus me livre você parar de fazer essas sessões e parar de tomar esse remédio. O próximo vai voltar tudo pior, vai estar amarrado em nome de Jesus. Eu orei, repreendi, amarrei aquilo. Daqui a pouco o Igor não foi lá para o psicólogo. O psicólogo é Jesus. Aí tá.
Aí passou um tempinho e ele me ligou, mãe. Eu falei, o que foi? Não estou falando nada para ninguém, não. Deixa coisa com Deus, para ficar só entre a gente mesmo. Mas eu estou orando aqui também de noite, não estou tomando mais remédio não, tá? Estou dormindo bem, graças a Deus. Tá aí. Ele está mais ele está forte, cheio de saúde, saudável, dorme bem. Porque você aceita o diabo. Mesmo com a Bíblia na mão. Entendeu? Você aceita ele falar que você está doente, que você vai morrer. Quer dizer, você está acreditando mais nele do que em Deus. Tem um homem na Bíblia, o rei Asa. Sabia que ele morreu porque ele acreditou mais no médico que tem Deus? Que isso, sério. Ele ficou doente, ele foi procurar os médicos para ser curado e não procurou o Senhor. Ele morreu. E a Bíblia está falando bem claro por causa disso que ele morreu. Agora já teve um que foi sentenciado à morte, o Ezequias, que nem no médico não foi. Ele foi diretamente a Deus e foi curado. E aí? Gente, a gente não pode ser cristão de boca, a gente tem que ser cristão de verdade. Eu já passei muita luta. Eu já vi pessoas fartando assim na minha frente. Eu diabo, sai dele, diabo, sai dele. Agora já pensou se eu sou cristãozinha, só de boa? Sai, Satanás. Não, só morre na tua frente. Entendeu? Eu vou morrer na tua frente, não vai fazer nada. Você não tem fé, você está só ouvindo por ouvir, você não leva a sério o que Deus está falando. Entendeu? Pode ser assim, isso é sério. Eu tive muita situação séria na minha vida. O pessoal, pastora, não tem jeito, vai morrer. Eu não vai morrer, não vai. E não morreu. Não morreu. Todo dia já morreu. A outra também é minha mãe. Eu não gosto de falar muito, senão ela fica chorando. Mas a outra mãe, Deus abençoe. Mas a outra também foi minha mãe. Minha mãe estava internada toda. Acho que tinha parente meu que chegava perto de mim, me abraçava. Eu sei que a gente está orando, mas se é a vontade de Deus, o pessoal já estava esperando já que minha mãe fosse embora. A gente tem que se conformar, né? Eu olhava assim para a pessoa assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu não vou me conformar, não. Eu vinha no hospital, aquela internada lá, eu vinha falando com Deus no meio da rua, Senhor, eu não aceito isso. Se for o dia que o Senhor vai levar, o Senhor vai levar em paz. Não deu um botão de manhã, você não vai morrer assim. Você está entendendo? O Senhor fez uma promessa para mim. Crê no Senhor Jesus que será salvo por minha tua casa. Não importa, está todo mundo dizendo que vai morrer. Se lá onde ela está, todo dia sai um saco preto. Eu não estou olhando para isso, não. Estou olhando para o que o Senhor falou. Você está entendendo? E graças a Deus, minha mãe está aí. Então, já pensou se eu não tenho fé, se eu sou aquela cristãzinha de meia tigela, só sei falar. Mas isso não é porque eu sou melhor do que ninguém, isso é porque eu dou atenção que o meu pastor prega. Eu não sou aquela pessoa que eu vou para a igreja, eu ouço falar, aleluia, glória a Deus, não estou nem aí como o pastor falou. Não é assim não, gente. Eu presto atenção, eu oro, eu falo, Deus, eu sou o meu pastor para falar isso, caraca, eu tenho que fazer isso, ou isso eu não estou fazendo. Ai, meu Deus, me ajuda a não fazer isso. Eu sou aquela pessoa que eu me preocupo se eu estou obedecendo ou não, se eu estou agradando ou não a Deus. Não é o homem, não, é a Deus. Entendeu? Então a gente não podemos ser cristão, sim, a gente tem que levar a sério o evangelho. Acontece um troço sério na sua vida, como você vai repreender o Deus mundo? Você vai vencer aquele gigante. E nem a Natasha também. A Natasha também falava a mesma coisa. Ai, meu Deus, vai morrer do jeito que ela estava. Se você visse ela, você ia achar que ia morrer mesmo. Porque eu, como mãe dela, eu sou uma pastora, eu vi o espírito da morte rodando a Natasha. A Natasha estava muito mal. Mas não deu para o diabo, não deu para o espírito da morte, não deu. Ele esqueceu em Jesus, que eu creio, a ressurreição e a vida. E aí? Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E aí?
Agora, já pensou se eu sou conhecido público? Já é. Até eu pensar, pronto, já foi. Entendeu? Então, olha o que ele está falando aqui, pessoal. Para conseguir a libertação e a salvação da sua vida, a gente tem que escutar as instruções do pastor, tá entendendo? Ó, a pessoa tem que grudar com Jesus. Eu tinha uma época da minha vida que o que aconteceu comigo? Eu estava passando tanta luta na minha casa, tanta luta, que era só eu buscando a Deus. Ninguém ia para a igreja, meu marido queria saber de igreja, meus filhos não queriam saber. E o diabo ia para cima de mim, porque eu era a única que estava buscando a Deus. Tipo um jugo desigual, né? Só você sozinha, tá pesado. E aí eu cheguei lá na igreja e falei assim, pastor, eu estou precisando de ajuda. Não tive muita batalha só para mim, minha família não veio para Jesus. E às vezes tem hora que eu me sinto meio fraca na fé. O pastor falou assim, Fabiana, presta bem atenção. Tu quer resolver isso? Ele quer. Vem lá para a igreja. Eu só ia um culto para a igreja. Lá tem 3 cultos. De manhã, de tarde e à noite. Eu só ia para um culto. E ele falou, você quer resolver isso? Até hoje eu lembro disso. Ele falou assim, na frente do altar, depois do culto, conversando com ele, vem lá para a igreja. Sabe por quê? Você está precisando vencer, você precisa de mais fé. E a fé vem por onde? Ouve mais, você vai vencer isso aí. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a ir os 3 cultos para a igreja. Comprei um caderninho. Você está entendendo? Ah, mas o pastor está pensando que eu tenho tempo. Então tá bom, irmão. Então fica assim, mas o quê? Vai reclamar com Deus, vai reclamar com o quê? Mas é escolha, gente. Ninguém é obrigado, não. Isso é para quem quer vencer mesmo. Quem quer vencer não joga a toalha, não volta atrás. Quem quer vencer por motivo, se estiver perdendo, quem quer vencer vai para cima. Agora, quem quer ficar na mesmice, então, do seu jeito, faz o quê? Eu obedeci, eu escutei o conselho do pastor. Eu passei a imagem para ele. Peguei o caderninho, comprei o caderninho, os 3 cultos eu anotava lá. 1 Timóteo, 2 Pedro. Tudo que ele pregava eu anotava. Eu comecei a comer a palavra. Meu negócio era entender o que Deus estava falando para salvar a minha família. Já viu o filme Peregrino? Quando ele entendeu que tinha que salvar a família dele, o que ele fez? Ele sozinho, ele fez. Ele caiu dentro daquela jornada. Foi fácil? Não, teve desafio dele, mas ele foi. É igual eu falei, não, eu tenho 2 opções agora. Está difícil, está pesado. Ou eu desisto, ou eu retorno. Então eu vou escutar o que o pastor está falando, eu vou retornar. Aí eu comecei 3 cultos. Tinha monte, eu ia para o monte, tinha consagração, eu ia para a consagração. E fazendo a obra de Deus. Eu era obreira, mas eu ia para a igreja sozinha. O marido foi embora de casa, meus filhos queriam saber de Jesus, não tinha nada dentro de casa, estava indo lá. E além de eu ir, eu ia fazer visita, orar pela vida das pessoas, chegava em casa, não tinha R$1, não tinha um pão. Hoje em dia eu tenho um pouquinho mais assim de amizade assim, com o pastor e com a Giane, eu poderia até falar com eles, mas naquela época eu ficava sem graça, não estava muito tempo na igreja. Então eu ia fazer visita com a minha roupinha de obreira, eu pregava, orava pelo culto, chegava em casa, eu ia entregar o dinheiro, não tinha nada para comer, só água. Entendeu? Mas eu ia. Pegava a Yarinha, aquele monte das oliveiras ali, eu subia com ela no colo, não tinha ninguém para me ajudar. E a Yarinha era pesadinha, né? Você vê a Maria assim, a Yarinha dava umas 3 da Maria, ou mais. Sempre foi fortinha a Yarinha. Eu subia aquele monte ali com ela, não podia deixar a menina ali subindo. Tem mãe e pai que faz isso, não estou julgando não, mas eu parava, descansar um pouquinho e pegava ela de novo. Ela era pequenininha, o tamanho da Maria. Não quero deixar a menina subir aqui no andando. E eu olhava para o céu assim, cansado. Irmã Maria, você sabe. Entendeu? Eu falava isso. Agora a pessoa quer salvar a família, a pessoa não
filho? Ele não quer que você faça a obra? Ele só vai parar de atacar a sua família quando você aprender. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, marido, por amor de mim, né? Quando ele fala deixar, não é você abandonar, não. É que você já orou? Já. Entrega o teu caminho, Senhor. E confia nele. Agora faz a obra. Os discípulos, todos eles, foi assim, irmão. Teve um homem aqui na Bíblia que Jesus chamou ele para fazer a obra. Deixa aqui rapidinho. Eu vou mostrar isso a você. Vamos lá que eu vou te mostrar lá. Está lá no livro de Lucas. Olha o que Jesus, olha o que Jesus falou para ele. Isso aqui é sério, tá? O que ele está dizendo aí? Então, às vezes a pessoa não presta atenção que Deus está mandando. A pessoa não serve a Deus como Ele quer. Você está entendendo? Às vezes não serve a Deus como Ele quer. Ela decide do jeito dela. Entendeu? Deus chamou a pessoa que não vai do jeito nenhum. Não, depois que eu fizer isso, eu vou lá e sigo Jesus. Não, se der tempo, eu vou lá e vejo o que eu faço para Jesus. Irmão, mas que Deus é esse? O que você está fazendo com Deus? Não é se der tempo, não, gente. Deus é em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A minha mãe está aqui no Face aqui, a minha mãe está ouvindo a live. Tadinha, tem hora que ela fica até triste, porque, mãe, eu vou ir aí, mano. Tá, no nome de Jesus, essa semana eu acho que eu vou assistir ele. Eu estou um pouco ela da minha mãe e do meu pai. Você está entendendo? O carro está ali, ó. Eu ia lá ontem. Por que eu não fui ontem? Eu fiquei quase 2 horas gravando programa de rádio. Que agora a gente começou de novo da rádio. Então eu procuro colocar Deus em primeiro lugar, senão nem Ele pode salvar a sua família. Entendeu? A pessoa você deixa de fazer a obra de Deus, porque não tem ninguém na sua casa fazendo. Não esquece que não está fazendo. Faz você. Eu fazia só. Meu marido foi chamado como obreiro. Ele era obreiro. Só que a gente começou a fazer a obra junto, ele teve uma recaída de droga e saiu. Ficou 2 anos fora de casa. E quando ele saiu, ele ficou 2 anos fora de casa lá no Juízo, ele já tinha carteirinha por obreiro, mas ele se desviou dentro lá. E eu não, eu fiquei na igreja. Não é porque ele não ia, eu não ia também. Ele não, quem vai salvar quem ali? Você joga a toalha, não tem mais ninguém buscando a Deus. E outra coisa, mesmo com meu marido fora de casa, mesmo passando dificuldade financeira, mesmo com a minha família, ninguém era liberto, eu procurava fazer as coisas de Deus com zelo. Não é porque eu tinha meus problemas que eu deixava de atender o pessoal na igreja, tirar o nome para orar. Não. Eu procurava fazer a obra de Deus, agradar a Deus. Uma hora ele vai olhar para mim. E olhou. Agora ele quer saber também quem é você. Será que você ama seu pai, sua mãe, sua tia, seu amado que Deus? Tem alguma coisa que te impede de servir a Deus direito? Tem que ver isso, pessoal. Que às vezes você não está com seu coração todo com Deus. Entendeu? Não tem, estou muito cansativo, não vou fazer isso. Não, a gente não pode desculpa falar. Não pode ser crente com tela, não. Ele tem que cair dentro. Pastor, tem o quê? Jejum? Então vamos jejuar. Tem oração lá na igreja? Vamos cair dentro da oração. Você tem que ser uma pessoa realmente que luta, igual os discípulos. Senão você não consegue salvar a sua família. Você está pensando que está lidando com o quê? O nosso Deus é maior do que tudo. Tá? Mas você não está lidando com demônio, não, gente. São legião, são tropas, são hostes. Entendeu? São exércitos e exércitos de demônio. Você não se cuida, você não busca Deus, você não cai dentro mesmo, já vai acabar com tudo. Coisa séria. Então ele está falando aqui, ó. Mateus 8, lá no versículo 18, ele está falando assim: como devemos seguir a Jesus? Que às vezes você quer seguir a Jesus do seu jeito. Você já perguntou ele como é que é? Hã? Aí ele está falando aqui, como que nós devemos seguir a Jesus?
uma ordem, então tem que obedecer. Ele não pediu, não, ele ordenou. Porque nós temos que servir a Deus. E aproximou-se dele um escriba e disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Olha, Senhor, onde o Senhor for, pode ter certeza, vou estar lá junto com o Senhor. Onde o Senhor for, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm o quê? Seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pastor, me explica isso aqui. Sabe por que ele disse isso? Ele falou: onde você for, eu te seguirei. Se você está disposto a seguir Jesus, você tem que abrir mão da sua vida, pessoal. Não tem isso não. Jesus está precisando de você agora. Eu vou largar fogão, vou desligar fogão, vou lá. Vou ter que servir, eu tenho que servir, mas Jesus. Tem hora que eu estou com o fogo ligado, panela ligada, entendeu? Estou lá tomando banho, a pessoa me liga, está passando mal, tem que parar tudo e atender a pessoa, repreender aquele espírito. Sim, entendeu? Sim ou não? Eu estou servindo a Jesus, assim como o vento, que ele vai para um lado, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são as pessoas nascidas do Espírito. Você não vive para você vive para Deus. Então você está sempre disponível para o que Deus quer em primeiro lugar. Depois sobrar tempo, aí sim. Aí eu vou fazer minhas coisas. Está entendendo? A primeira é Deus. E Jesus falou para ele: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Você vai ter que ir onde eu vou. Pensa você que vai ter mordomia. Você está entendendo? Vou seguir Jesus, a gente vai pousar nos melhores hotéis. Não é isso não, irmão. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó. E outro dos seus discípulos lhe disse, olha o que ele disse, ó. Permita-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Olha o que o discípulo disse. Senhor, eu vou com o Senhor, mas deixa eu ir sepultar meu pai primeiro. Olha o que Jesus disse para ele. Jesus, porém, disse: segue e deixe os mortos sepultar os mortos. Olha aí como é que a gente deve servir Jesus. Jesus é o quê? Em primeiro lugar. Você está entendendo? Se eu falasse isso para você, talvez você nunca mais ia voltar na igreja. Está amarrado com Jesus, não vai acontecer. Teu pai morreu. Se chegasse aqui, o irmão, estou precisando que a gente vá fazer uma visita agora no Cabinho. Pastor, mas deixa eu ir primeiro lá que eu tenho que sepultar meu pai. Olha, vem comigo, deixa o pessoal fazer a sepultura lá. O que você ia dizer? Pastor insensível, porque não é o pai dela, mas Jesus falou isso. Gente, isso é palavra de Jesus. Vem e me segue, deixa os mortos sepultar o morto. O pai já morreu, já era. Você está entendendo? Pastor, por que os mortos sepultar os mortos? Não entendi. Tem como cadáver sepultar o cadáver? É porque ali eram mortos espirituais sepultando o morto físico. Deixa os mortos sepultar o Senhor. E você vem e segue. Você está entendendo esse serviço de Jesus? Não foi que eu tenho tempo, que eu Bernardinho, irmão. A gente não pode dar desculpa para Deus. A gente tem que cair dentro mesmo. Vale a pena servir a Deus, vale a pena você colocar Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Se eu boto Jesus lá para o último lugar, eu não tenho compromisso com Deus. Quem vai salvar a minha família? Vai eu e a família. Saul não quis servir a Deus. Ele servia a Deus do jeito dele. O que aconteceu com ele, da família dele? Se perderam, gente. É bobeira você virar as costas para Deus. Depois você vai precisar dele. Você nunca mais
Não ia ninguém, só olha, mas eu. E eu comecei a ir sério. Eu ia todos os dias, eu ia na consagração, eu ia para o monte, eu não perdia uma. Eu tinha que conseguir meu objetivo. Isso é uma determinação sua. Aí o pessoal vai te chamar de doido, vai te chamar de fanático, me chamaram. Só vi socado na igreja, deve ir. Também não é assim, não. Entendeu? Mas problema, falavam o que eles quiseram. E a gente chegava lá e teve uma pessoa que chegou lá e falou: não vou ficar aqui, não. Toda vez que eu venho aqui, o outro só está com a Bíblia na mão e orando, com a Bíblia na mão e orando, isso é fanatismo. Hoje, por causa da Bíblia na mão e orando, essa pessoa é salva, é batizada, é liberta dos vícios. Eu só tenho uma pessoa que falou isso, por causa do meu fanatismo. Deixa falar quem quiser comer deles, eu estou fazendo minha parte. Então, lá no segundo, vamos lá só para a gente terminar, pessoal. Já deu a hora aqui, a gente já vai, só para poder confirmar o que eu falei. 2 Timóteo, o que eu falei, Lúcia? Oi? No 3. Ele está falando aqui, ó. No 4, 2 Timóteo 4, versículo 3. Versículo 3 não, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele está dizendo assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, isso, a tempo e fora de tempo, redarmos, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Sabe o que é longanimidade? Paciência e doutrina. Porque virá tempo, que é esse tempo que a gente está agora, que não sofrerão a sã doutrina. Mas o que é isso? Não sofrerão? Eles não aceitarão a palavra. Hoje a gente está nesse tempo. São poucos, por isso que Jesus falou, são poucos os que se salvam. Jesus falou isso. Muitos são chamados e poucos. Mas por quê? Porque são poucos que aceitam a palavra. Entendeu? Só são salvos mesmo os 300 de Leão, aqueles corajosos, sabe? Que vai para cima mesmo, que luta, esse cara. Agora a maioria eles não querem compromisso com Deus, eles não querem orar, eles não querem ir para a igreja, não querem buscar a Deus, eles querem molezinha. Isso é só ter minha fé em casa mesmo, tal. Não precisa mudar, mas se Deus quiser, ele vai me aceitar assim, igual aquela mulher lá que o pastor Boto falou que acabou com ele. Não é assim não, gente. Entendeu? Aí está dizendo aqui, ó, eles não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Sabe o que é comichão nos ouvidos? A pessoa está aqui, esse pastor não tem nada, vai para outra igreja. Aí chega lá, o pastor prega aquilo ali. Mas eu não gostei dessa palavra, não. Isso não tem nada a ver. A pessoa vai para outra igreja. Comichão nos ouvidos, ela não para em lugar nenhum. Nada para ela tá bom. Aí está dizendo, ela vai para um lugar, não. Esse pastor fala muito disso. Aí vai para o outro. Chega lá, esse pastor fala muito de ódio. Aí só me falando de ódio, não dá para mim não. Aí vai para o outro. Esse pastor só me falando que a gente tem que parar de mentir, não dá não. Aí começa a vai embora. Ela tem comichão com a vida, ela não aceita a verdade. Daqui a pouco acaba de guiar.
aceita, não tem evangelho que sirva para ela, entendeu? Só o dela, só o da cabeça dela mesmo. Aí, tem gente que sirva, quer saber, vou abrir uma igreja. Não se enquadrou em evangelho, ela mesmo vai se resolver o próprio evangelho dela. Coisa séria. Aí abre uma igreja e começa a ensinar um tanto de troço lá que não tem nada a ver com Deus. Aí ele está dizendo aqui, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, eu não gosto, não quero desenvolver o dízimo do Senhor, então eu vou para uma igreja que não fala sobre dízimo. E aí ali eu fico à vontade do meu pecado. Aí eu tomo uma Big Night, eu não quero parar de beber. O que eu faço? Eu vou para uma igreja onde não proíbe tomar uma bebida alcoólica. Existe isso? Existe. Eu já fiz parte de uma igreja, não vou citar nome, que era assim. Quando eu ia para a igreja, sabe o que a pessoa falava? Gente, vem sábado aí, eu sei que você vai tomar sua cervejinha assim mesmo, mas não deixa de vir para a igreja no domingo, não. Sério? E eu tomava vermelhidade, então para mim estava tudo certo. Quem disse que eu ia para a igreja no domingo? Chega de rezar. Entendeu? Depois eu saí dessa igreja, tinha uma pessoa que ela ia ensinar a gente em casa. Não, vou vir aqui com a Bíblia e vou ensinar em casa. Aí a pessoa ia lá, era de uma outra religião, né? Mas isso que ensinava a Bíblia. Ensinava para mim, ensinava para meus filhos. Aí ela falava que eles não gostavam muito de comemorar aniversário e eles não bebiam na rua, porque estavam servindo a Deus, mas em casa eles podiam beber. Em casa era liberar, fazer churrasco, era só na rua. Em casa, com o próximo cuidado, entendeu? Então, se eu quero continuar bebendo, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma igreja que aceite o meu erro. É o que as pessoas estão fazendo hoje em dia. As pessoas não querem mudar. Elas querem uma igreja que aceita o erro delas. E o Evangelho de Cristo não é isso, é mudança, é conversão. Eu tenho que mudar, me adaptar ao que Jesus está falando. Eu tenho que parar, acabar com o meu pecado e me converter. Isso que é o Evangelho de Deus. Foi esse o Evangelho que eu recebi. Eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Cheirava, não cheiro mais. Mentira, não bebo mais. Eu mudei. Entendeu? Agora eu vou para a igreja, não, aqui eles aceitam tudo, é só estar no que eles não vão nem brincar com o filho. Você está amarrado, lá no céu. A igreja pode aceitar aqui embaixo. Lá no céu, Deus vai aceitar o seu pecado, o meu pecado. O problema é esse, irmão. Aqui está tudo certo. Não, mas o pastor aceita tomar habilidade, aceita, mas na hora de passar lá na porta. Será que Jesus vai aceitar? Você está dizendo lá que os bêbados não herdaram o reino do céu? Que isso, pastor? Gente, eu já disse aqui várias vezes. E aí? Os roubadores? Eu não dou o dízimo. Os roubadores não herdarão o reino do céu? Será que ele vai aceitar isso lá? E aí? Aqui é fácil. Vamos ver lá em cima. Você tem que ver se Deus aceita. Não pastor aceita, não. Pastor é homem, não mulher. Tem que ver que Deus aceita também. Então ele está fazendo o seguinte, doutores conforme as suas próprias concupiscências. E o que eles farão? Desviarão os ouvidos da verdade. Voltando a falar, esse pastor, ele tira santo. Eu quero ouvir isso, não. Eles desviam o ouvido da verdade, voltando a fábulas. Sabe o que é fábula? Contos, história. Hoje está acontecendo isso aí no canal do Facebook. A internet está cheia disso. Você vê mais de 200 mil ou mais posts de palavra aí. Palavra, né? Oh, que não sei o quê. Oh, que mais não sei o quê, Deus vai te honrar. Mas você não vê um versículo. É difícil você ver uma pessoa postar um versículo. É palavra muito bonita, de poema.
reflexão, mas não fica 5 minutos estudando uma palavra. É mais ou menos assim, a reflexão cheia de coelhinho, cheia de flor. Ai, que lindo! Aí a palavra do lado, tá, deixa eu fazer a palavra. Você está entendendo a palavra, a pessoa não quer. Justo que liberta, que converte, que salva. Eu, às vezes, eu gosto da reflexão, mas é muito difícil. Só se me chamar muita atenção mesmo, que eu ali estou bem profundo. A maioria do que eu fiz, vai ver, palavra. E essas palavras sou eu que escrevo. É Deus que me dá a inspiração, eu vou lá e escrevo. Não é um negócio que eu fico, não tem que voltar para a palavra de Deus, por isso que está esse sofrimento. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E uns foi destruído porque rejeitou o conhecimento. Entendeu? Palavra mesmo, a pessoa desviar. Eu não quero, não. Aí a pessoa revelando, eles que morreram tantas velas pretas. Isso o pessoal quer fazer com isso que você quer na tua vida. Você não pula vela preta. Você não quer a verdade, a vida, não. Você viver. Jesus já te deu saúde. Entendeu? Salvação para sua família. Você não quer isso, não. É coisa esquisita, gente. Aí ele vai falando aqui, desviarás os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas, olha o que ele diz, tu, se sóbrio em tudo e sofre as aflições, faz a obra do evangelista. Não deixa de fazer a obra de Deus, não, gente. Se você for chamar, faz o que Deus te chamou. Cumpre o teu ministério. Se você for chamado para o ministério, cumpre o seu ministério. Pastor, meu ministério é muito bobo. Meu ministério é chamado para limpar o banheiro. Irmão, limpe o banheiro da melhor forma que você conseguir. Você tem que ser melhor naquilo que você faz primeiro. Às vezes a pessoa, não, mas eu queria estar lá limpando o prédio, mas se nem o banheiro você está fazendo de qualquer maneira, então você vai limpar o prédio. Você está entendendo? Sim ou não? Você tem que ser melhor no que você faz. Se você for fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Mas às vezes a pessoa não é fiel no pouquinho, a pessoa já faz de qualquer maneira, já não liga do que está fazendo. Imagina se Deus botar um limite, então. As coisas vão ser de qualquer maneira. Você está entendendo? Cumpre sua mulher, para de ficar, não foge da palavra, não adianta fugir, pessoal. Você vai passar em 20 igrejas, mas se você não se converter, você não vai chegar a lugar nenhum, porque Jesus disse aí, nada para deixar. Você vai ter andado, um ditado que diz, né? Andei e dominarei. Nadei e dominarei. E aí? Tem gente que já passou para mais de 200 igrejas, está desviado com a vida toda de cabeça para baixo. Por que isso? Não aceitou a verdade. Ela achou que ficar andando de igreja vai resolver, não. O que vai resolver é eu mudar. Eu não desviar o meu ouvido da verdade, aceitar o que Deus está falando. Isso vai resolver. Glória a Deus. Amém? Gente, hoje nós estamos fazendo sexta-feira, 3 horas de jejum. Tá? Com todas as famílias, inclusive eu incluí nesse jejum também todos os casais, porque tem de casal sendo atacado pelo diabo, de falar não. Eu acho que esse benzinho aí o diabo está atirando para o lado dos casais. É muito pedido de oração pelos casais. E mais tarde a gente vai estar novamente. Preste atenção, se você já fez de manhã, pastor, eu tenho que fazer de Deus, não, aí é com você e Deus, tá vendo? Eu tenho que fazer porque eu sou pastor, agora você e Deus, mas nós estamos fazendo aí uma para o Pai, uma para o Filho e uma para o Espírito Santo. Glória a Deus, pela libertação, salvação de todas as famílias. E também estamos agora, pessoal, com uma programação nova lá na rádio. Todo dia, às 18 horas, nós estamos entrando em oração lá, pela salvação, pela conversão de todas as famílias, todas as nações, todos os dias às 18 horas na Web Rádio Tech. Tá? A gente vai botar o link aí, gente, essa rádio é online. Aí você olha, mas como é que eu entro na rádio? É só você clicar no link,
Ela vai abrir no seu próprio celular. Você vai pegar o link, vai clicar em cima, vai abrir a rádio e você vai estar nos escutando lá. Mas, pessoal, eu só vou estar lá às 18 horas, tá? Não é o dia todo, não. Tem outras programações lá. Às 8 horas, todos os dias às 18 horas e às quinta-feiras, 3 horas da tarde, às 15 horas. Glória a Deus. Gente, eu também vou lembrar vocês que domingo agora é a Santa Ceia, pessoal. Já começa a se preparar para vir tomar a Santa Ceia. Tem gente que tem muito tempo que não toma a Santa Ceia. Gente, todos os meses tem que tomar a Santa Ceia. Jesus disse que se você quiser que Ele ressuscite você no último dia, você precisa tomar a Santa Ceia. Ou você não quer ser ressuscitado, quer ficar morto para sempre. Sim ou não? Ou você não quer ressuscitar e morar com Jesus, não, gente? Sim ou não? Então tem que tomar a Santa Ceia. Foi Ele que disse. O problema é a gente distorcer a palavra. Não é bem assim, não. Então, se Ele disse, é que nem fala. Se Ele falou, está falando, irmão. É isso aqui. Vamos mudar a Bíblia. Não, já começa a se preparar para a Santa Ceia. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Agradecer ao Senhor, Pai, por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Eu oro, Pai, junto com meus irmãos, para minhas irmãs, por todas as famílias, que a gente está nesse propósito de jejum de 3 horas, por todas as famílias, Pai, não só as famílias, mas as nações do mundo. Pai, em nome de Jesus, como eu orei do Senhor também essa manhã, por todos os casais que têm sido atacados pelos demônios, esses espíritos tentando destruir o casamento das pessoas, mas o Senhor não vai deixar, porque a sua palavra diz que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, Pai, manifesta o teu poder e tua justiça e vai tirando aqueles demônios que atacam o marido, que atacam a mulher, que joga um contra o outro, que tenta destruir o casamento. Pai, aqueles espíritos que têm atacado os filhos, que têm atacado as parentelas dessa pessoa, aqueles demônios que jogam nos vícios, aqueles espíritos que jogam nas drogas, na prostituição, essa pessoa, Pai, que o sonho dela sair desses vícios, sair daquela situação, mas essa pessoa não consegue, ela não tem força. Ajuda essa pessoa, Pai. Oh, Deus, essa pessoa que está sendo atacada por um espírito de enfermidade, essa enfermidade que não deixa essa pessoa em paz. É dor todo dia é dor, todo dia tem problema. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e tua justiça, porque o Senhor já deu saúde a essa pessoa e por suas feridas ela já foi sarada. Oh, Deus, desce com teu poder agora do Espírito Santo, livrando essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, ajuda essa pessoa. Está sendo atacada aí com o espírito de depressão, o espírito da tristeza, o espírito de desânimo, esses espíritos que tentam parar essa pessoa, que está tirando a força dessa pessoa buscar o Senhor, está tirando a força dessa pessoa vir para a igreja, esse espírito maligno que às vezes entra no coração da pessoa e endurece, a pessoa não obedecer a sua palavra, ele mexe na visão espiritual, a pessoa não enxergar a verdade, mas eu estou amarrando esse espírito agora, que eu sei que você me ouve, e eu estou mandando sair, eu estou exigindo que saia, eu estou
solta o corpo dessa pessoa, todo espírito de doença, sai agora, em nome de Jesus. Solta a saúde dessa pessoa, o espírito da morte, o espírito do AVC, o espírito do infarto, a sequela, vai embora agora. Todo espírito de doença eu estou amarrando, eu estou mandando sair em nome de Jesus. Toda praga, toda maldição, toda inveja, todo trabalho feito, toda puxaria, começa a sair agora em nome de Jesus. Se você ganhou um presente na mata virgem, na encruzilhada, no centro, o demônio vai sair agora. Eu estou desfazendo todo o seu tratado agora em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus, é uma ordem que eu estou te dando. Em nome de Jesus, todo trabalho de feitiçaria, de bruxaria, toda palavra de maldição, em nome de Jesus, eu condeno essas palavras agora e exijo que saia. Começa a sair, pega logo que é seu, vai embora e não volte mais em nome de Jesus. E vocês digam junto comigo, em nome de Jesus, eu exijo que todo mal saia agora, em nome de Jesus, da minha vida, do meu casamento, da minha prosperidade, da minha família, da minha fé, da minha saúde. Pega tudo que é meu, sai agora, em nome de Jesus, sai e não volta mais. Deus, agora em nome de Jesus, eu consagro essa água. Eu consagro, Pai, sal, sabonete, a peça de roupa, fotografia. Apresenta essas pessoas para esse caderno de oração, nessa fotografia. Põe o seu poder agora, Pai, que cura, que liberta. Pai, em nome de Jesus, que toda pessoa que usar seja liberta. Aquele marido, o diabo está trabalhando na mente dele, seja liberto, Pai. Aquele filho, aquela filha, aqueles meninos se render aos seus pés e reconhecer que sem o Senhor nada nós podemos fazer. E Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor receba também os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. É isso que nós oramos e agradecemos o Senhor. E também, Pai, o jejum, nós estamos agradecendo por tudo que o Senhor fez através desse jejum hoje e que o Senhor ainda vai fazer mais tarde, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Lembra que a casta de demônio, tipos de demônio que só sai do quê? Com oração e jejum. Glória a Deus. Amém? Gente, pode terminar de passar na missão e Deus abençoe aí também Humberto.